Estamos em 1986. O reator número 4 de Chernobyl explode durante um teste de segurança. A ironia é devastadora. Mas o mistério técnico por trás disto tudo é ainda mais profundo. Durante décadas, uma pergunta pairou sobre este desastre, uma pergunta que, honestamente, desafia a lógica. Então, a grande questão é esta. Por que é que o botão de paragem de emergência fez explodir o reator? Pensem nisto. O botão AZ5 foi desenhado para ser o último recurso, o sistema que devia desligar tudo em segundos. Mas em vez disso, o que fez foi iniciar a contagem decrescente para a maior catástrofe nuclear da história. Para percebermos como é que isto é possível, temos mesmo de ir espreitar o coração da central. E aqui está ele, o reator RBMK, uma criação da engenharia soviética. Era um gigante, era economicamente vantajoso, sim, mas como se veio a descobrir mais tarde, era também inerentemente instável. O seu próprio desenho, continha a receita para o desastre. E o mais incrível é que estava tudo ali, escondido à vista de todos. Então, vamos lá ver. 3 fatores-chave prepararam o terreno para o que aconteceu. Primeiro, o moderador de grafite. A sua função é abrandar os neutrões para a reação continuar, mas é inflamável a altas temperaturas. Mau. Segundo, algo com um nome complicado, coeficiente vazio positivo. Isto, na prática, é um conceito absolutamente aterrador. Significa que no RBMK, à medida que a água para arrefecer se transforma em vapor, a reação nuclear acelera, o que cria mais calor e, claro, mais vapor. É um ciclo vicioso, uma bola de neve que só cresce. E, por fim, as barras de controlo. As barras de controlo, imaginem que são os travões do reator. É simples, não é? Se as inserirmos no núcleo, a reação abranda ou para. Se as retirarmos, acelera. Numa emergência, estas barras são, supostamente, o mecanismo que salva o dia. E como é que funcionam? Bem, são feitas de boro e o boro é como uma esponja para neutrões. Quando as barras de boro descem para o núcleo, elas literalmente sugam os neutrões que andam por ali a causar a fissão. E pronto, a reação morre. Simples, eficaz, pelo menos era o que se esperava. Mas é aqui que a história dá uma volta trágica. A própria ferramenta de segurança, os travões, estava comprometida desde o início. O design do RBMK, sempre focado em ser economicamente eficiente, tinha um atalho muito perigoso. Um segredo que, crucialmente, não foi partilhado com os operadores da central. E o segredo era este. As pontas das barras de controle não eram de boro. Eram feitas de grafite. Lembram-se do que a grafite faz? Acelera a reação. Portanto, nos primeiros segundos cruciais em que as barras eram inseridas, antes do boro sequer chegar para fazer o seu trabalho, as pontas de grafite davam um empurrão momentâneo à potência no fundo do reator. Em condições normais, isto não seria um grande problema, mas como vamos ver, na noite de 26 de abril, as condições estavam muito, muito longe de serem normais. Podemos pensar nisto assim. O desenho de feito uso era uma arma carregada, pronta a disparar. E o erro humano foi o que puxou o gatilho. Foi uma tempestade perfeita, uma série de más decisões, pressões desfias, violações de regras, tudo junto que colocou o reator numa posição de vulnerabilidade extrema. A coisa começou a correr mal logo no dia anterior. O tal teste de segurança foi adiado, o que forçou o reator a funcionar a meia potência durante horas. E isto levou à acumulação de um subproduto nuclear bastante problemático. Depois, à meia-noite, entra o turno da noite. Uma equipa inexperiente que nem sequer estava preparada para o teste. Logo a seguir, por volta das 12h30, um erro faz a potência cair para quase zero. E aqui, sob uma pressão imensa para continuar, o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov dá a ordem fatídica: aumentar a potência, a todo o custo. O que estava a acontecer era que o reator estava a ser literalmente envenenado por um gás chamado Xenon 135. Este gás absorve neutrões, funciona como um travão extra dentro do núcleo, a sufocá-lo. E para combater isto, para conseguir aumentar a potência de novo, os operadores tiveram de tomar uma medida absolutamente desesperada: começar a remover os travões do reator, um por um. E olhem para este número. 205. De um total de 211 barras de controlo, eles retiraram 205. Isto mostra o quão perigosa a situação já era. O reator estava a funcionar sem travões, completamente instável. E os operadores, estavam a pilotar esta máquina às cegas. Os instrumentos nem sequer eram fiáveis com a potência tão baixa. E foi com o reator neste estado incrivelmente precário, que o teste de segurança finalmente começou. Durou apenas 40 segundos. E no final desses 40 segundos foi tomada a decisão de desligar o reator. 1h, 23 minutos e 40 segundos da manhã.
o botão de paragem de emergência, o AZ5, é pressionado. A ação que devia ter salvado tudo, em vez disso, selou o destino de todos. Neste momento, todas as barras de controlo começam a descer ao mesmo tempo. Mas, lembram-se da falha no design? A primeira parte a entrar no núcleo não é o boro, o travão, é a grafite, o acelerador. E é aqui que tudo se junta. O ponto crucial é este. As pontas de grafite, ao entrar, deslocaram a água que estava no fundo do núcleo. Menos água, mais vapor. E, num reator RBMK com aquele tal coeficiente de vazio positivo, mais vapor significa uma aceleração brutal e instantânea da reação. Foi o momento exato em que a falha de design encontrou o estado completamente instável do reator. Foi uma questão de segundos, 5 segundos. A potência disparou para um nível que se estima ter sido pelo menos 20 vezes superior ao máximo permitido. O calor foi tão intenso que vaporizou toda a água de arrefecimento instantaneamente. Isto criou uma pressão de vapor gigantesca que rebentou os canais de combustível e arremessou a tampa do reator, uma peça com mais de 1000 toneladas, pelos ares. O núcleo em chamas ficou exposto ao mundo. O que aconteceu a seguir não foi só uma explosão, foi uma fusão nuclear completa, um meltdown. E lá dentro, nas ruínas fumegantes do reator, um novo e terrível material estava a ser criado. Os cientistas deram-lhe um nome: córium. É uma mistura que parece lava feita de combustível de urânio derretido, grafite, aço, betão, tudo o que encontrou pelo caminho. Atravessou o chão do reator e solidificou nos pisos inferiores da central. É basicamente um pesadelo criado pelo homem. Meses mais tarde, em dezembro de 86, uma equipa de exploradores aventurou-se pelos corredores escuros e perigosos por baixo do reator e encontraram uma formação particularmente sinistra. Uma massa preta, enrugada, brilhante, que lhes fez lembrar a pata de um elefante. Quando apontaram um dosímetro, o aparelho registou 8.000 Roentgens por hora. Honestamente, é um número tão alto que é difícil de sequer imaginar o que significa. É um nível de radioatividade fatal. Vamos tentar pôr isto em perspectiva. 500 Roentgens, essa é a dose que geralmente é fatal para um ser humano. Bem, ao pé da pata de elefante, uma pessoa recebia essa dose fatal em menos de 4 minutos. Era literalmente a morte invisível ali, solidificada. Claro que perceber esta nova ameaça era absolutamente crucial. Mas como é que se estuda algo que mata só por se estar perto? Isto exigiu uma coragem e uma criatividade inacreditáveis por parte dos cientistas e engenheiros, os famosos liquidadores. Eles precisavam de uma amostra da pata de elefante. Obviamente, o contacto direto era uma sentença de morte, estava fora de questão. Então, tiveram uma ideia que parece saída de um filme, desesperada, mas brilhante. Pegaram uma espingarda AK-47 e, a uma distância segura, dispararam contra a massa. A bala conseguiu arrancar um pequeno fragmento, que depois foi recolhido para a análise. Foi um ato de improviso, em circunstâncias que nem conseguimos imaginar. E é este espírito que, no fundo, define a resposta a Chernobyl. Apesar do terror, do perigo invisível, do custo humano tremendo, cientistas como Alexander Borovoi arriscaram tudo. Não foi só para conter o desastre, foi para compreender o desconhecido. E isso deixa-nos com uma pergunta poderosa, não é? Que preço estamos dispostos a pagar pelo conhecimento?